por que o coiote quer explodir o Papaléguas com dinamite se ele está tentando devorar ele? Segundo o criador Chuck Jones, é porque o coiote é um fanático. Jones cita o filósofo George Santayana. Fanático é aquele que dobra seus esforços quando esqueceu seu objetivo. As perseguições desenfreadas e explosões de dinamite levantam muitas questões filosóficas e escondem algumas controvérsias de bastidores. Por exemplo, a pessoa que dizia ter inventado aquele som do bip-bip estava mentindo. O primeiro curta estrelado por Papaléguas e Coiote nasceu de uma ideia do diretor de animação Chuck Jones e do roteirista Michael Maltese. Eles queriam fazer uma paródia do desenho animado de perseguição. Perseguição virou praticamente um gênero dentro dos curtas animados. Tinha Tom e Jerry na MGM e The Fox and the Crow, que o colega de Maltese Jones, Frank Tashlin, criou na Columbia. Fox and the Crow chamou a atenção de Chuck Jones. Jones gostava de como a raposa era obcecada pelas uvas que tentava roubar do corvo. A ideia de alguém tão focado num objetivo, se colocando em risco constante, parecia o pano de fundo perfeito para uma série de gags em que o predador se dá mal tentando pegar sua presa. A raposa usava uma pedra gigante para se lançar de uma gangorra ou colocava um foguete nas costas para voar, tudo coisa que Chuck Jones tomou nota. Jones e Michael Maltese compartilhavam a ideia de que havia algo muito absurdo em um personagem tão obcecado. Eles decidiram criar um curta que escancarasse a irracionalidade desse tipo de desenho focado em perseguições. E assim, partiram para desenvolver uma paródia desse gênero. Quase todos os personagens de Looney Tunes que formavam duplas apareceram pela primeira vez em desenhos separados, antes de algum diretor achar que seria uma boa ideia juntá-los em cena. Papaléguas e Coiote foram uma exceção. Eles apareceram juntos logo de cara. Porém, a criação de cada um ocorreu em momentos distintos. O Papaléguas é uma ave capaz de voar, mas que costuma fugir de seus predadores correndo pelo chão, alcançando velocidades de até 32 km por hora. O roteirista Michael Maltese estava de férias com sua esposa em Desert Hot Springs quando notou um papaléguas cinza de pescoço comprido observando-os. Aquela ave ficou em sua cabeça. Nos anos 40, como trabalho freelance, ele escreveu o roteiro de uma história em quadrinhos para a revista Happy Comics. Com arte do colega da Warner, Hot Scribner, o quadrinho era estrelado por um papaléguas chamado Rowdy Runner, que tinha uma crista vermelha e uma personalidade meio pica-pau. Rowdy Runner apareceu apenas nesse gibi e nunca mais foi usado. Mais tarde, Maltese trouxe essa ideia de um papaléguas para Chuck Jones, que desenhou um visual para o personagem. Diferente de outros animais de Looney Tunes, o Papaléguas não era nada humanizado. Ele era, essencialmente, uma ave. Talvez o único outro personagem de Looney Tunes tão próximo de seu animal de origem seja o demônio da Tasmânia, que acabou ficando mais antropomorfizado nos anos seguintes. A inspiração para o coiote veio de um diário de viagem escrito por Mark Twain, que Chuck Jones leu quando era criança. Mark Twain descreveu os coiotes que observou no deserto como criaturas magrelas, com caudas felpudas caídas, uma expressão de desespero e um olhar furtivo e maligno. Para Twain, o coiote era uma alegoria viva do querer, sempre famintos, sempre pobres, sem sorte e sem amigos. Essa descrição marcou profundamente Jones. Essa forma de humanizar características de um animal seria algo que Jones usaria em toda a sua carreira. Ele dizia que o coiote não foi criação sua, mas de Mark Twain, que apenas transformou aquela descrição em desenho animado. Maltese queria chamar o coiote de Don Coyote, uma referência ao Dom Quixote, que, assim como o coiote, estava numa busca constante por um objetivo e nunca desistia, por mais absurdo que fosse. Fast and Furious, a estreia de Papaléguas e Coiote, foi lançado em um final de semana de setembro de 1949. Fontes divergem sobre a data exata, se foi no dia 16 ou no dia 17, mas é mais provável que tenha sido o 16, pois caiu numa sexta-feira naquele ano.
Todos os elementos de Papaléguas e Coyote já estavam nesse primeiro curta. Maltese e Jones apresentaram os personagens como se fosse um documentário sobre a natureza, colocando nomes fictícios em latim, Accelerati Incredibus e Carnívoros Vulgares. Bob Gribrock, responsável pelos layouts, e Pete Alvarado, pintor de cenários, entregaram o primeiro retrato do deserto vazio e empoeirado onde a dupla habita. Esses desertos, especificados por Jones como sendo do sudoeste dos Estados Unidos, começaram mais realistas, mas em curtas posteriores, os artistas Morrissey Noble e Phil DeGuard criaram cenários mais abstratos e minimalistas. Fast and Furious também mostrou o Coyote usando produtos Acme. Embora muita gente pense que Acme foi criada para os desenhos de Looney Tunes, ela já existia antes desses desenhos. A palavra Acme vem do grego e significa o ponto mais alto, e virou sinônimo de algo no topo, ou algo de muita qualidade. Nos anos 20, nos Estados Unidos, muitas empresas começaram a usar esse nome Acme. Além de querer dizer que a marca era a melhor de todas, era um nome que aparecia lá no começo das páginas amarelas da lista telefônica. O que aconteceu é que acabou tendo um monte de empresas Acme. Tinha móveis Acme, farmácia Acme, mercado Acme, cervejaria Acme, botas Acme, bigornas Acme. O próprio estúdio da Warner era cheio de pranchetas e outros equipamentos Acme. Com tanta empresa Acme, acabou virando um nome bem genérico de marcas. Acme, aos poucos, foi virando um clichê. Chegou num ponto que falar que alguma coisa era da marca Acme era falar que era de uma marca qualquer. Acme aparecia em vários curtas de humor, como os de Buster Keaton, Harold Lloyd e Os Três Patetas. O primeiro curta da Warner a ter algum produto Acme foi Buddy's Bug Hunt, de 1935. 14 anos depois, Fast and Furious mostrou o Coyote comprando uma roupa de super-herói da marca Acme, que ele acreditava poder lhe dar as habilidades necessárias para capturar sua presa. E falhou, dando início ao que Chuck Jones chamava de uma relação simbiótica entre o Coyote e a empresa Acme, com o Coyote comprando todo tipo de equipamento e arma da empresa e se dando mal com eles. Isso tinha muito a ver com o próprio Chuck Jones, que admitia não se dar muito bem com tecnologia. Ele dizia que não sabia mexer com nenhuma máquina mais complexa do que um cortador de unhas, então ele entendia muito bem o Coyote. Enquanto o Coyote parecia pertencer ao deserto, o Papaléguas se destacava no meio dos tons terrosos com seu esquema de cores frias. Jones falava que o Papaléguas não era bem um personagem, mas sim uma força. Uma não-entidade que servia aos propósitos de entretenimento. Seu inesquecível Bip Bip tem uma controvérsia ao redor. Se você acompanha essa série sobre Looney Tunes aqui no canal, você já deve estar acostumado a ouvir falar que o Mel Blanc faz a voz desse e daquele personagem. E Blanc dizia que foi ele quem fez Bip Bip. Pelo que ele contava, na primeira vez que o som foi feito, veio de um aparelho eletrônico que o responsável pelos efeitos sonoros, Treg Brown, usou, mas que esse aparelho acabou se perdendo. E aí então Treg Brown teria pedido para Mel Blanc imitar aquele som, e que ele teria feito a voz do Papaléguas desde então. Só que essa história não é verdade. Isso é desmentido na autobiografia de Chuck Jones, e também pela colorista Martha Siegel, por Michael Maltese e pelo animador Willie Ito. A verdade por trás do Bip Bip é que tinha um pintor de cenários da Warner chamado Paul Julian, que tinha o hábito de correr pelos corredores do estúdio com um monte de pinturas no braço, fazendo o som de Bip Bip como se fosse uma buzina para as pessoas saírem da frente. Jones e Maltese acharam que esse som seria perfeito para o personagem todo rapidinho que eles estavam criando. Então organizaram para Paul Julian e gravar seu Bip Bip com Treg Brown. E Treg acelerou a gravação para deixar o tom um pouco mais agudo. Ed Selzer, que agora era o chefão do departamento de animação, brigou com Jones.
dizendo que eles já pagavam o Mel Blanc e que por isso tinham que usar a voz dele. O sindicato dos atores também não gostou que Mel Blanc tenha sido deixado de lado nessa ocasião. É incerto porque Mel Blanc, com tantos créditos em seu nome, quis tomar o crédito pelo Papaléguas também. Blanc chegou a fazer a voz do Papaléguas em 2 ocasiões que se tem registro, para um cartão falante lançado em 1964 e em um disco de músicas e historinhas chamado The New Adventures of Bugs Bunny, lançado em 1974. Nessas ocasiões é sabido que o Bip Bip foi do Mel Blanc. Mas nos desenhos sempre foi aquela gravação de Paul Julian, que a Warner passou a reaproveitar em aparições posteriores. A música sempre foi muito importante em Looney Tunes e Merrie Melodies, e aqui, como era um desenho sem falas, não podia faltar. E como sempre, o trabalho de Carl Stalling teve um destaque todo especial. Stalling costumava pegar pedaços de músicas de vários estilos e várias épocas diferentes. Para Papaléguas e Coiote, ele pegou uma música que ele usaria como uma âncora musical ao redor da qual ele encaixava outras melodias. Essa âncora musical veio de uma ópera cômica da República Tcheca do século XIX, cujo título pode ser traduzido como A Esposa Vendida, de Bedřich Smetana. O que ele pegou foi a abertura da ópera, chamada de A Dança dos Comediantes, que apresentava os membros de uma trupe de circo. Ela tinha mudanças súbitas, que casavam bem com os lampejos de velocidade do Papaléguas, e partes mais quietas que combinavam com o coiote tramando algo. A música combinava tão bem que durante anos Chuck Jones achava que era uma composição do próprio Carl Stalling. Essa dança dos comediantes passou a ser usada sempre quando aparecia Papaléguas e Coiote, e Papaléguas e Coiote viraram um dos poucos personagens Looney Tunes com uma música recorrente. Se Chuck Jones e Michael Maltese queriam fazer uma paródia, acabaram criando um dos exemplos mais famosos do desenho animado de correria. Como Chuck Jones disse, como sátira foi um fracasso, mas como comédia foi um sucesso. Eles abraçaram essa fórmula que encontraram e procuraram refiná-la em novos curtas com os personagens. Era comum na Warner personagens fazerem uma primeira aparição e demorarem um bom tempo até um segundo curta ou, quem sabe, virar personagens recorrentes. Depois de Fast and Furious, Papaléguas e Coiote demoraram 3 anos para reaparecerem, com Bip Bip, lançado em 1952. Daí começou toda uma série de curtas deles. Chuck Jones, mais tarde, dizia que os curtas de Coiote e Papaléguas obedeciam certas regras. Ele dizia que encontrar regras deixava os desenhos mais engraçados. Então, por exemplo, eles não falarem era uma regra. Ele acabou desenvolvendo uma lista de regras. Essas regras parecem mais teóricas. Michael Maltese disse que, na época em que eles faziam os curtas, eles não pensavam em nenhum tipo de regra, não conversavam sobre isso. E da lista de 9 regras que Chuck Jones incluiu em sua autobiografia, lançada em 1989, dá para encontrar exemplo de quase todas sendo quebradas pelo menos uma vez. Mas ainda assim é uma lista bem interessante que ajuda a enxergar uma lógica interna nesses curtas. O Papaléguas não pode fazer mal ao coiote, exceto fazer bip-bip na cara dele. Nenhuma força externa pode ferir o coiote, apenas sua própria falta de habilidade ou falha dos produtos Acme. O coiote poderia parar a qualquer momento, se ele não fosse um fanático. Nenhum diálogo, nunca, exceto bip-bip. O Papaléguas deve permanecer sempre na estrada, pois ele é o Roadrunner, corredor na estrada. Toda ação deve ser confinada ao ambiente natural dos dois personagens, o deserto do sudoeste americano. Todos os materiais, ferramentas, armas ou aparatos mecânicos devem ser obtidos da empresa Acme. Sempre que possível, faça da gravidade o maior inimigo do coiote. O coiote é sempre mais humilhado do que ferido por suas falhas. O coiote acabou sendo colocado contra outro oponente, alguém que Jones achava fisicamente parecido com ele, o Pernalonga, o maior vencedor de Looney Tunes contra o maior perdedor,
Nesses curtas, Coyote ganhou um nome completo, Willie E. Coyote, e podia falar, com voz de Mel Blanc no original. E o Coyote acabou inspirando um personagem bem parecido, o Lobo Ralph, que era basicamente o coiote com um nariz vermelho e, bom, era um lobo. Esse lobo queria pegar as ovelhas guardadas pelo cachorro Sam. A rivalidade deles era retratada como um emprego qualquer. Eles batiam ponto e, se alguma pancadaria estava no meio da hora de almoço, eles paravam, almoçavam juntos e só continuavam depois. Chuck Jones achava bem vantajoso ter esses desenhos animados do Papaléguas e do Coiote, porque seguiam uma fórmula e ele e sua equipe precisavam bater metas de quantidade. E para ele, Maltese, ficou bem fácil criar novos curtas da dupla. Jones já tinha noção que cada curta precisava de 11 gags. Então, 11 situações do coiote se dando mal. Junta tudo, você tem um novo curta de Papaléguas e Coiote. Jones aproveitava que já sabia a fórmula de cor para ajudar na produção de curtas mais ambiciosos. Como era muito rápido para ele fazer um curta de Coiote e Papaléguas, ele podia usar boa parte do tempo e do orçamento no estúdio para produzir alguma coisa mais ousada. Ele convencia sua equipe a adulterar os cartões de ponto e os registros, e para a administração, eles estavam trabalhando em algum curta do Papaléguas e do Coiote, quando, na verdade, estavam fazendo uma adaptação de uma ópera de Wagner estrelada por Pernalonga e Hortelino. Esse curta é um dos vários exemplos de como os diretores da Warner puderam brincar bastante com ideias diferentes, mas essa era de ouro estava começando a desacelerar. Aquela ameaça aos curtas animados de cinema, a televisão, estava à porta. Comenta aí qual é o seu produto Acme favorito. Um abraço e até uma próxima.